Oi pessoal, meu nome é Isadora Barreto, sou professora de Geografia e Filosofia dessa instituição e hoje a gente veio dar continuidade ao material de filosofia, tá? Essa aula ela é destinada à turma do sexto ano, é a parte 2 que a gente vai trabalhar dentro ali do módulo 2. Então, para você me acompanhar, pega seu caderno, pega o livro, tá? Caderno 1, módulo 2, página 22, turma do sexto ano. Meus queridos, a aula de hoje tem como título Para que serve a linguagem? Para que serve a linguagem, né? Para que a gente utiliza a linguagem? E aí você já pode me responder, professora, para se comunicar. Lembra na última aula que a gente começou a falar sobre isso, sobre comunicação e o que está relacionado à comunicação? Pois é, hoje a gente vai finalizar esse assunto, tá bom? Então segue comigo e pensa o seguinte: a linguagem, ela serve para diversas funções, além de interagirmos, tá? Interagirmos com o outro, ela tem outras funções. A linguagem, ela, além de possibilitar que eu interaja agora com você, que eu esteja falando e que você esteja me entendendo através de uma linguagem, tá? Além dessa interação, ela também serve para registrar informações. Claro, pensa no seguinte, digamos que você tem um diário, e aí você escreve coisas sobre a sua vida, sobre o seu cotidiano, segredos, pensamentos, sentimentos ali todos os dias. Mas você não quer que ninguém veja o seu diário, você quer guardar isso para você, né? Quem nunca teve um diário, que se você não teve, tenha um diário, é importante, pessoal. É bom a gente registrar como é que tá se sentindo. Dá pra gente se conhecer melhor. Imagine você futuramente aí daqui a uns 5 anos, uns 7 anos, 10 anos, olhando o que tu escreveu naquele caderninho, como é que você se sentia naquela idade, há tantos anos atrás. Eu fazia isso, tá? De vez em quando eu escrevia e aí um dia eu encontrei, achei muito bacana. Faça isso, faça essa experiência, muito legal. E aí, pessoal, interagirmos com o outro, mas também registramos informações. E quando eu registro informações, é importante porque se a gente pensar que em algum momento houve a necessidade de registrar informações, a gente tem a ideia do mundo que nós temos hoje. Ele é graças a isso, ele é graças à necessidade que a gente observou de registrar. Porque se a gente observar, por exemplo, a Grécia Antiga, eles tinham uma cultura oral, né, de falar simplesmente. Por isso utilizavam-se tanto de narrativas para ensinar alguma coisa. Então eles contavam mitos sobre Zeus, eles contavam mitos sobre Deméter, sobre Poseidon, sobre diversos deuses para ensinar alguma coisa, além de simplesmente contar uma história, tá? Tinha um objetivo, o objetivo de informar, o objetivo de permitir que as pessoas, provocar as pessoas para uma reflexão. Então, depois disso, depois dessa cultura oral, né, houve aí o surgimento da escrita. E quando a gente tem a escrita, é muito melhor para a gente poder usar a razão. Porque veja só, quando eu simplesmente ouço o que alguém fala, eu posso não ter ouvido direito. Eu posso não ter entendido o que ele quis transmitir para mim, com os ruídos que estão em volta ali daquela comunicação, tá? E quando está escrito, eu leio, releio, penso, poxa, é essa mensagem? É isso que quer falar? É isso que quer transmitir? Então a escrita, ela possibilitou registrar essas informações. Isso, dentro da linguagem, a gente tem essa outra característica, tá? A necessidade, aí a possibilidade de registrar informações. Além de interagir com o outro, eu consigo registrar informações. Outra característica é que eu consigo, depois de registrar essas informações com a minha linguagem, com aquilo que eu escrevi, compreender e ou expressar um sentimento. É ótimo quando a gente escreve como é que está se sentindo no dia. Além, pessoal, de compreender e ou expressar um sentimento, tá? A gente também tem essa característica relacionada à linguagem. Através da linguagem, através da escrita, através daquilo que eu falo, daquilo que eu ouço, eu consigo compreender ou até mesmo expressar um sentimento. Então, quando você escreve, por exemplo, no diário, como é que você está se sentindo naquele dia, você está expressando. E quando a gente expressa, é mais fácil de compreender o que está sentindo. Porque tem dias que a gente realmente não sabe o que está sentindo, não entende, mas quando a gente faz o exercício de, por exemplo, escrever, nos ajuda, tá? Isso é importante, então pratica.
Outra coisa que a gente tem relacionado à linguagem é que, por exemplo, raps, poemas, músicas, textos, eles têm alguma função, tá? Eles têm alguma finalidade. Não somente de passar uma mensagem ou uma informação. Às vezes eles querem também provocar na gente uma reflexão, um sentimento, tá? Algo que nos faça ter uma atitude diferente. Não simplesmente informar, não simplesmente passar uma mensagem, mas nos provocar para reflexão, tá? A gente tem muito isso dentro das músicas, dos poemas, tá? E quando a gente fala de raps, de poemas, a gente tem que lembrar que é um texto que leva em consideração a função estética da linguagem, a estética da escrita, melhor dizendo, tá? E o que é essa coisa estética? Estética, pessoal, vem de aístesis, uma palavra em grego, tá? Aístesis, que significa capacidade de sentir. Então, essas músicas, esses poemas que a gente ouve muitas vezes, eles estão dentro de uma função que a gente chama na linguagem de função estética, tá? De uma característica estética que nada mais é do que a capacidade de sentir. E quando eu tenho essa característica estética dentro de um texto, eu tenho que levar em consideração que eu estou comunicando, eu transmito informações e eu promovo a reflexão. Então é aquela coisa que eu já falei para vocês. Músicas, poemas, principalmente, eles têm essa ideia, esse objetivo de provocar para uma reflexão, tá? Não simplesmente comunicar, mas transmitir algo que nos impulsione a pensar sobre a vida. Quantas vezes você não já ouviu uma música e ficou, poxa, é isso mesmo, né? Nossa, se eu fosse assim, nossa, se o mundo fosse desse jeito. Sabe aquelas músicas que a gente ouve muitas vezes, músicas espirituais também, né? Músicas que tem aí uma base mais para MPB, também tem essa crítica, também tem esse peso. Poemas que a gente lê, tá? Músicas que a gente ouve, por exemplo, com uma tocada mais pop, algo mais calmo, tá? Então, dependente do gênero musical, as músicas elas têm essa característica de, além de transmitir uma mensagem, nos provocar para reflexão, tá? E aí eu trouxe para vocês isso aqui, da questão da função, 2 tipos de função, isso está lá no material de vocês. Na página 23 tem uma atividade que ela vai perguntar quais as funções que você observa no texto da página 22, tá? Que é o texto que tem como título para que serve a linguagem. E aí, pessoal, não se esqueça, existem 2 funções aqui que eu quero que vocês lembrem na hora de responder essa atividade. Existe a função prática e a função artística. A função prática, nós temos aqui um objetivo, uma finalidade. Como, por exemplo, o diário. O diário, ele tem um objetivo de você, por exemplo, registrar informações para se conhecer melhor. Uma lista de supermercado, ela tem como função, como objetivo, deixar registrado uma informação para que você não se esqueça, tá? O planner, né, a agenda que você utiliza, ele tem uma função, tá? Essa função é uma função prática, ok? Ela quer te conduzir a uma atividade que você precisa realizar, um exercício, a uma prática que vai, por exemplo, te fazer uma pessoa melhor, que desenvolver o teu profissional, o teu pessoal, tá? Então, a função artística, ela é diferente, ela tá mais ligada à questão do expressar-se, tá? Tá ligada mais à questão da estética, tá? Então, nós temos aqui poema, rap, músicas, elas têm essa função artística, ok? De se expressar e de fazer você refletir, tá bom? 2 funções, função prática e função artística. Até mais, me acompanhe na Agenda Edu.